É o ano de 1645. Um ronin samurai chamado Miyamoto Musashi senta-se sozinho na caverna Reigando, traçando com pincel trêmulo os 21 preceitos finais de uma vida inteira de combate e contemplação. Ele está escrevendo sobre um futuro terrível, onde homens se tornam escravos de suas próprias emoções, onde o prazer substitui o propósito, onde a aparência de virtude esconde o vazio interior. Ele não tinha ideia de que mais de 380 anos depois, suas palavras descreveriam a crise existencial da vida moderna com precisão assustadora. Ele estava escrevendo o Dokodo, o caminho de andar sozinho, e estava descrevendo você. Musashi não era apenas um espadachim. Aos 60 anos, após décadas vencendo mais de 60 duelos, sem jamais perder, ele abandonou completamente a violência. Renunciou à espada. Retirou-se para o isolamento total. E nos últimos 7 dias de sua vida, sintetizou tudo o que aprendeu em 21 princípios radicais de desapego. O texto não foi escrito para samurais. Foi escrito para qualquer ser humano que deseja escapar da prisão invisível de suas próprias ânsias. Mas através de uma lente moderna, o Dokodo não é apenas filosofia antiga. É um diagnóstico cirúrgico de exatamente como você está perdendo sua vida neste exato momento. E a parte mais assustadora é que você provavelmente nem percebeu ainda. O primeiro preceito de Musashi é brutal em sua simplicidade. Aceite a realidade como ela é. Não imponha expectativas. Não exija que o mundo se comporte de acordo com suas fantasias. Pense nisso. Quantas horas da sua semana são consumidas não pela realidade em si, mas pela diferença entre o que você esperava e o que realmente aconteceu? Você esperava que aquela mensagem fosse respondida. Não foi. Você esperava reconhecimento pelo seu trabalho. Não veio. Você esperava que outras pessoas agissem de forma lógica, justa, razoável. Elas não agiram. E agora você está frustrado. Mas através de uma lente Dokodo, essa frustração não é causada pela realidade. Ela é causada pela sua recusa em aceitar a realidade. A expectativa é o mecanismo de sofrimento. Musashi entendeu isso 380 anos antes de você nascer. Ele sabia que o guerreiro que entra em combate esperando que o oponente lute de forma honrável já perdeu. A força não vem de exigir que o mundo mude. Vem de aceitar o mundo exatamente como ele é e responder com clareza. Agora olhe para a sua vida. Você está vivendo na realidade ou está vivendo na versão da realidade que você acha que deveria existir? O segundo princípio de Musashi é talvez sua crítica mais devastadora da cultura moderna. Não busque o prazer como único foco. Ele estava descrevendo o ciclo de compulsão, a perseguição interminável de sensações que nunca satisfazem. O próximo vídeo, a próxima rolagem, a próxima compra, o próximo match, a próxima notificação. Cada um promete satisfação, nenhum entrega. E isso não é acidente, isso é design. Musashi alertou que buscar prazer como objetivo central da vida cria um ciclo vicioso de desejo. Você consome, sente um breve flash de satisfação, depois, nada. E então você precisa consumir novamente, só que desta vez o limiar é um pouco mais alto. Você precisa de mais intensidade, mais novidade, mais estímulo. Pense sobre isso. Há 10 anos, quanto tempo você conseguia ficar sentado em silêncio sem pegar o telefone? E hoje? Quanto tempo você aguenta? 30 segundos? 15? A capacidade de encontrar alegria no momento presente, sem estímulo externo, é a definição de liberdade interior. E você está perdendo essa capacidade dia após dia. Musashi escreveu isso vivendo em uma caverna, sem entretenimento, sem distrações, sem nada além de pedra fria e seu próprio pensamento. E ele estava em paz. Você está cercado de infinitas opções de prazer e está ansioso. A diferença não está no ambiente, está no desapego. O terceiro preceito corta ainda mais fundo. Nunca decida com base em sentimentos parciais. Use profundo autoconhecimento, não impulso. Musashi estava alertando contra a tirania da emoção momentânea. Você acorda irritado, manda uma mensagem que não deveria ter mandado.
Você se sente solitário à meia-noite. Liga para alguém que jurou nunca mais procurar. Você está entediado no domingo. Gasta R$ 200 em algo que não precisa. O sentimento passa, a consequência permanece. E a parte aterrorizante é que a cultura moderna não apenas permite esse comportamento, ela o incentiva. Toda plataforma digital, todo algoritmo, todo modelo de negócios é construído para capturar você no momento de maior vulnerabilidade emocional. Você está triste? Aqui está um produto que promete conforto. Você está inseguro? Aqui está uma comparação que vai piorar isso. Você está entediado? Aqui estão infinitas horas de conteúdo superficial. Musashi alertou que a pessoa que age com base em emoções voláteis não está no controle. Ela é controlada. Ela é um fantoche cujas cordas são puxadas por cada mudança química no cérebro. E o sistema sabe disso. O sistema conta com isso. Agora vem o princípio que deveria destruir a fundação de como você pensa sobre si mesmo. Pense superficialmente sobre você e profundamente sobre o mundo. Musashi estava prescrevendo humildade radical. Ele estava dizendo que o ego é o obstáculo. Quanto mais você pensa em si mesmo, em como você é percebido, em se você está recebendo o que merece, em se sua identidade está sendo validada, menos você consegue ver o que realmente está acontecendo. Olhe para as redes sociais. Toda estrutura é construída para fazer o oposto do que Musashi ensina. Pense profundamente sobre si mesmo. Compartilhe cada pensamento. Documente cada momento. Construa uma marca pessoal. Otimize sua imagem. Monitorize quantas pessoas estão prestando atenção em você. E pense superficialmente sobre o mundo. Consuma resumos. Leia manchetes. Forme opiniões em segundos. Nunca investigue profundamente. Nunca questione suas suposições. A inversão é completa. E o resultado? Uma geração inteira de pessoas que sabem tudo sobre como são percebidas e quase nada sobre como o mundo realmente funciona. Musashi alertou que essa inversão é a raiz da fragilidade. O guerreiro que está obcecado com sua própria reputação toma decisões baseadas em medo de julgamento. O guerreiro que entende o campo de batalha profundamente toma decisões baseadas em realidade. Você está vivendo na realidade ou você está vivendo na performance da realidade? O quinto princípio é onde Musashi se torna implacável. Desapegue-se do desejo por toda a vida. Escape da compulsão. Encontre satisfação no momento presente. Esse não é apenas um princípio, é o princípio. Tudo o que Musashi escreveu está ancorado nesta única ideia. A fonte do sofrimento humano não é a dor externa, é o apego interno. Você sofre não porque algo ruim aconteceu. Você sofre porque você deseja que algo diferente tivesse acontecido. Você sofre não porque você não tem algo. Você sofre porque você acredita que precisa daquilo para ser feliz. Musashi viu isso. Ele passou décadas matando homens que estavam apegados à glória, à honra, à reputação. Homens que não conseguiam recuar porque estavam presos à ideia de quem eles deveriam ser. E todos morreram por causa desse apego. Agora olhe para a cultura do consumo. Toda a publicidade é construída sobre a promessa de que você será feliz depois que comprar isso. Toda a narrativa de sucesso é construída sobre a ideia de que você será completo depois que alcançar aquilo. E milhões de pessoas passam vidas inteiras perseguindo o próximo marco, a próxima aquisição, o próximo nível de status. E quando chegam lá, percebem que ainda estão vazias. Então estabelecem um novo objetivo, e o ciclo continua. Musashi chamou isso de prisão. A prisão do desejo interminável. E a chave para sair não é alcançar tudo o que você quer, é parar de querer. Isso não significa não ter objetivos. Significa não condicionar sua paz interior ao cumprimento desses objetivos. Significa agir com intenção, sem ser escravizado pelo resultado. Pense sobre isso. Se você perdesse tudo amanhã, toda posição, toda conquista, todo objeto, você ainda conseguiria sentar em silêncio e estar em paz? Se a resposta é não, você não é livre. Você é dependente. Musashi também alertou que não devemos lamentar ações passadas. Aprenda e siga em frente. Aceite o que aconteceu.
Esse princípio é sobre a inutilidade do arrependimento. Você não pode mudar o passado. Literalmente não pode. Então por que sua mente insiste em revisitar decisões ruins, em reencenar conversas constrangedoras, em calcular o que poderia ter sido diferente se você tivesse agido de outra forma? A resposta é que o arrependimento dá a ilusão de controle. Ele faz você sentir que, se conseguir entender exatamente onde errou, poderá evitar erros futuros. Mas isso é uma mentira. Você aprende com erros ao extrair a lição e depois liberar a emoção. Remoer não é aprendizado, é autoflagelação. Musashi sabia que o guerreiro que entra em combate, ainda assombrado pela última derrota, já está em desvantagem. A mente precisa estar completamente presente. E você não pode estar presente se metade da sua atenção está presa em algo que aconteceu 3 anos atrás. Aceite que você fez o melhor que pôde, com o entendimento que tinha na época. Extraia a sabedoria, libere a vergonha, siga em frente. O 7º preceito corta direto na ferida mais dolorosa da cultura digital moderna. Nunca seja invejoso. Evite ressentimento. Foque no seu próprio crescimento. Musashi estava descrevendo exatamente o que acontece quando você rola o feed. Você vê alguém viajando. Você sente uma pontada. Alguém anunciando uma promoção. Pontada. Alguém em um relacionamento que parece perfeito. Pontada. Alguém com um corpo que você quer. Pontada. E cada pontada é inveja. Cada pontada é a mente sussurrando que o sucesso deles diminui você. Mas através de uma lente Dokodô, isso é absurdo completo. O sucesso de outra pessoa não tem absolutamente nada a ver com você. Você não está competindo com eles. Você está competindo com quem você era ontem. Mas a estrutura das redes sociais transforma tudo em competição de soma zero. Toda postagem de vitória é exibida para você como evidência de que você está ficando para trás. E isso é veneno. Musashi alertou que inveja é autossabotagem. Ela desvia sua energia do trabalho real e a coloca em comparação inútil. Ela transforma você de criador em espectador, de ator em vítima. E a parte mais sombria é que plataformas digitais lucram exatamente com essa dinâmica. Quanto mais você sente inveja, mais você consome. Quanto mais você consome, mais anúncios você vê. Você está literalmente financiando sua própria miséria. O 8º princípio vai ainda mais fundo no desconforto. Não se entristeça com a separação. Aceite a impermanência. Musashi estava ensinando que tudo que chega, parte. Todo relacionamento, toda fase da vida, toda identidade que você constrói. Nada é permanente. E lutar contra essa verdade não muda a verdade. Apenas multiplica o sofrimento. Pense em quantas pessoas se recusam a terminar relacionamentos mortos, porque não conseguem aceitar que aquela fase acabou. Quantas seguram empregos que odeiam, porque a identidade profissional está entrelaçada demais com o senso de self. Quantas passam anos presas no passado, porque não conseguem aceitar que aquela versão da vida não existe mais. Musashi alertou que apego à permanência é ilusão. E ilusão sempre cobra um preço. A pessoa que aceita a impermanência não sofre menos. Perda. Ela apenas não adiciona sofrimento opcional ao sofrimento inevitável. Ela sente a dor da separação e então libera, sem drama, sem narrativa de traição, sem anos de ressentimento, apenas aceitação. E há algo profundamente libertador nisso. Agora, Musashi vira a lâmina para o ressentimento em si. Nenhum ressentimento ou reclamação para si ou para outros. Evite negatividade. Busque soluções construtivas. Ele estava dizendo que reclamação é o oposto de poder. Quando você reclama, está declarando que é vítima. Está dizendo que a situação é mais forte que você. Está terceirizando sua paz interior para fatores externos. Mas isso é mentira. Você sempre tem escolha. Talvez não sobre o que acontece com você, mas sempre sobre como você responde. Musashi viveu essa verdade. Ele foi um ronin, um samurai sem mestre, o que na cultura japonesa do século XVII era a forma mais baixa de existência marcial. Ele não tinha patrocinador,
não tinha linhagem, não tinha proteção institucional. E ele se tornou o duelista mais temido do Japão, não reclamando, treinando. Você passa mais tempo reclamando sobre sua situação ou mudando sua situação? A resposta a essa pergunta revela tudo. O 10º preceito é talvez o mais controverso. Não seja guiado por luxúria ou amor. Mantenha desapego relacional. Evite dependência. Musashi não estava dizendo para nunca amar. Ele estava alertando contra ser escravizado pelo amor, contra construir sua identidade inteira ao redor de outra pessoa, contra perder a si mesmo no desejo de ser desejado. E olhe para a cultura do romance moderno. Toda a narrativa nos diz que você é incompleto até encontrar sua outra metade, que o objetivo da vida é encontrar alguém que te complete, que amor verdadeiro significa fusão total. Mas através de uma lente Dokodo, isso não é amor, é dependência emocional disfarçada de virtude. Amor verdadeiro, no modelo de Musashi, é dois seres completos escolhendo caminhar juntos. Não dois seres quebrados tentando se fundir em uma pessoa funcional. A diferença é radical. Dependência diz, eu preciso de você para ser feliz. Amor autônomo diz, eu sou feliz e escolho compartilhar isso com você. Dependência entra em pânico com a separação. Amor autônomo aceita que tudo é temporário e ama plenamente mesmo assim. Musashi alertou que ser guiado por paixão é abrir mão do controle. E ele estava certo. Quantas pessoas você conhece que tomaram decisões terríveis de vida porque estavam apaixonadas? Quantas abandonaram objetivos, mudaram cidades, cortaram amizades, traíram valores, tudo porque não conseguiam suportar a intensidade de querer alguém? Isso não é amor, é vício. O 11º princípio parece pequeno, mas é devastador em suas implicações. Não tenha preferências, permaneça de mente aberta, aprecie a diversidade. Musashi estava ensinando flexibilidade mental. Quanto mais rígidas suas preferências, mais frágil você se torna. Se você só consegue ser feliz em condições muito específicas, sua felicidade se torna refém do acaso. Mas se você pode encontrar contentamento em qualquer situação, você se torna inquebrável. Pense em quantas pessoas têm rotinas tão rígidas que um pequeno desvio arruína o dia inteiro. Tem dietas tão específicas que não conseguem comer em 90% dos restaurantes. Tem preferências estéticas tão estreitas que quase nada lhes traz prazer. Musashi diria que essas pessoas construíram prisões para si mesmas. Elas chamam isso de padrões. Mas padrões que tornam você miserável não são padrões, são correntes. O guerreiro que só consegue lutar com uma espada específica morre no dia em que perde essa espada. O guerreiro que pode lutar com qualquer arma sobrevive. Você está construindo flexibilidade ou fragilidade? O 12º preceito leva isso ainda mais longe. Seja indiferente aonde você vive. Paz interior independe de circunstâncias externas. Musashi estava dizendo que se sua serenidade depende de estar no lugar certo, na casa certa, na cidade certa, você não tem serenidade. Você tem conforto condicional. E conforto condicional pode ser tirado de você a qualquer momento. Olhe para quantas pessoas gastam fortunas tentando criar o ambiente perfeito. A casa perfeita, o escritório perfeito, a vizinhança perfeita. E elas acreditam que uma vez que o ambiente esteja perfeito, finalmente estarão em paz. Mas Musashi alertou que isso é ilusão. Porque não importa quão perfeito o ambiente, a mente ainda será a mesma mente. Se você é ansioso em um apartamento pequeno, será ansioso em uma mansão. Se você é infeliz em uma cidade, será infeliz em outra. O ambiente não é o problema. A dependência do ambiente é o problema. Musashi escreveu o Dokodo em uma caverna. Fria, escura, isolada. E ele estava em profunda paz. Você tem aquecimento central, água corrente, internet de alta velocidade e está ansioso. A diferença não é o espaço, é o desapego. Musashi também prescreveu: não persiga o gosto de boa comida, desapegue-se do prazer alimentar. E isso parece extremo até você perceber que cultura alimentar moderna é apenas mais um vetor de compulsão.
Quantas horas por semana você passa pensando em comida, planejando refeições, vendo vídeos de receitas, lendo reviews de restaurantes, fotografando pratos? Toda essa energia mental gasta em combustível. Musashi não estava dizendo para comer mal. Ele estava dizendo que comida serve para nutrir o corpo, não para preencher vazios emocionais. E quando você olha para como pessoas modernas usam comida, fica claro que estamos usando errado. Comida é recompensa, é conforto, é entretenimento, é identidade, é sinalização de status, é tudo, exceto nutrição. E o resultado é uma epidemia de relações disfuncionais com algo que deveria ser simples. Você come para viver ou vive para comer? O 15º princípio é uma bomba social. Não siga costumes comuns. Rejeite restrição social. Faça suas próprias escolhas. Musashi estava ensinando autonomia radical. A maioria das pessoas não tem valores. Elas têm conformidade. Elas fazem o que todos fazem. Acreditam no que todos acreditam. Perseguem o que todos perseguem. E chamam isso de normalidade. Mas Musashi diria que isso não é vida. É imitação de vida. Pense em quantas grandes decisões você tomou apenas porque era o que se esperava. Você escolheu aquela faculdade ou era o caminho padrão? Você escolheu aquela carreira ou era a opção respeitável? Você está em relacionamentos porque os ama ou porque o cronograma social disse que era a hora? Musashi alertou que seguir o caminho comum leva a resultados comuns. Se você quer uma vida extraordinária, precisa estar disposto a fazer escolhas extraordinárias, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando todos questionam. O princípio 17 é direto. Não guarde raiva ou ressentimento. Emoções são impermanentes. Escolha sua resposta. Musashi estava ensinando soberania emocional. Você não pode controlar o que sente, mas pode controlar quanto tempo fica sentindo. Raiva surge. Isso é biologia. Mas raiva que dura dias, semanas, anos, isso é escolha. Você está alimentando, repassando a história, reforçando a narrativa, encontrando novas evidências. E a cada repetição, o sulco neural fica mais profundo. Você não está sentindo raiva, você está praticando raiva. E, eventually, você fica tão bom nisso que se torna sua configuração padrão. Musashi alertou que o guerreiro que carrega raiva para a batalha já está derrotado, porque raiva nubla julgamento, faz você agir de forma previsível, transforma você em ferramenta do oponente. E na vida moderna, isso se traduz em relacionamentos destruídos, carreiras sabotadas, saúde arruinada, tudo porque você não conseguiu liberar uma emoção. O 18º preceito deveria destruir hierarquias inteiras. Não coloque a si mesmo acima dos outros. Todos os seres são iguais. Pratique humildade. Musashi estava atacando a arrogância. E arrogância não é apenas pensar que você é melhor. É qualquer sistema mental que divide humanos em superiores e inferiores. Você faz isso toda vez que julga alguém. Toda vez que sente desprezo. Toda vez que assume que sabe melhor. E a cultura moderna não apenas permite isso. Ela estrutura toda a experiência social ao redor disso. Seguidores, likes, status verificado, classificações, hierarquias visíveis em toda a plataforma. Mas Musashi diria que isso é ilusão. Todo ser humano é igualmente humano. Mesma biologia, mesma mortalidade, mesma capacidade de sofrer. As diferenças são superficiais. E quanto mais você investe nessas diferenças superficiais, mais você se desconecta da realidade compartilhada. O princípio 19 ataca diretamente a identidade profissional. Não se apegue à posição. Trabalho e status não definem seu valor. Quantas pessoas você conhece que são completamente definidas pelo cargo, que se apresentam pelo título antes do nome, cuja autoestima sobe e desce com promoções e rebaixamentos? Musashi alertou que isso é construir identidade sobre areia. Empregos mudam, indústrias colapsam, empresas falham. E quando sua identidade está entrelaçada com posição externa, você colapsa junto. Mas a pessoa que sabe que seu valor é interno, que vem de caráter e disciplina,
e não de reconhecimento externo. Essa pessoa é indestrutível. Você pode tirar o título, não pode tirar o que ela construiu em si mesma. O 20º princípio é o mais sombrio. Não seja preocupado com vida longa. Aceite a mortalidade. O tempo é limitado. Musashi estava prescrevendo consciência da morte, não como pessimismo, como clareza. Você vai morrer. Todos que você conhece vão morrer. Tudo que você construir, eventualmente desaparecerá. E fingir que isso não é verdade, não muda nada. Apenas faz você desperdiçar o tempo que tem. Mas aceitar a morte muda tudo. Torna cada dia precioso, cada conversa significativa, cada momento insubstituível. Remove a ilusão de tempo infinito. Remove a procrastinação baseada em "eu sempre posso fazer isso depois". Não, você não pode. Depois é uma mentira. Só existe agora. Musashi escreveu os 21 preceitos sabendo que morreria em dias. Ele não tinha depois, e isso tornou suas palavras afiadas. Você age como se tivesse tempo infinito, mas não tem. E, finalmente, o último princípio. Nunca se desvie do caminho. Permaneça fiel aos seus valores, apesar das distrações. Musashi estava dizendo que a vida inteira é um teste de integridade. Toda tentação, toda distração, todo atalho. Cada um é uma oportunidade de trair seus próprios valores ou reafirmá-los. E a soma dessas escolhas é quem você é. Não quem você diz que é. Não quem você pretende ser. Quem você realmente é quando ninguém está olhando. Pense em quantas pessoas têm valores declarados que não correspondem a ações reais. Dizem que saúde é prioridade, mas não dormem. Dizem que relacionamentos importam, mas não ligam. Dizem que crescimento é essencial, mas não estudam. A lacuna entre valores declarados e comportamento real é a medida da sua integridade. E Musashi está dizendo que fechar essa lacuna é o trabalho de uma vida inteira. O caminho não é fácil. Se fosse, todos estariam nele. Mas é o único caminho que leva a algo real. Miyamoto Musashi não era um homem perfeito. Ele matou mais de 60 pessoas. Viveu uma vida de violência brutal. E apenas no final, isolado e doente, ele sintetizou a sabedoria de todo aquele sofrimento. Mas essa é exatamente a questão. Ele viu o que acontece quando você vive escravizado por ego, por desejo, por apego. E ele está oferecendo uma saída. Os 21 princípios não são sugestões. São um mapa de fuga da prisão que você nem percebeu que estava construindo. E a pergunta agora é simples. Você vai continuar vivendo no piloto automático, sendo empurrado por cada impulso, cada notificação, cada onda de emoção momentânea? Ou você vai aceitar que a liberdade real exige desapego radical, disciplina brutal e a coragem de caminhar sozinho? O caminho está na sua frente. Musashi mostrou. Agora a escolha é sua.